Boa tarde a todas e a todos. É um enorme prazer estar com vocês aqui essa tarde, uma honra para a escola receber, se ele me permite, o meu colega, Pedro Taques. Nós somos do mesmo concurso para a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Ele, como tem a memória muito melhor do que a minha, lembra a data exata do concurso, eu já tinha me esquecido dessa. E é fantástico, né, ter esse grupo, um grupo tão qualificado, outros amigos que estão aqui, para o lançamento de algo que é muito inovador no Brasil, né? Quer dizer, a ideia de você abrir um diálogo forte com a sociedade, abrir um diálogo forte com a academia, para a qualificação de uma legislação, que é uma legislação tão problemática no Brasil, né, é algo inovador. Eu queria parabenizar, então, o governador por essa iniciativa e dizer que nós, da Fundação Getúlio Vargas, eu acho que posso falar em nome da Projetos também, da Escola de Direito, nos sentimos muito privilegiados de termos sido convidados para participar dessa iniciativa e espero que a nossa colaboração gere resultados positivos, que não são resultados positivos apenas para o seu governo, mas eu acho que também serão resultados que imporão aos outros estados da federação repensar as suas lógicas no que diz respeito especificamente à questão tributária, né? Uma palavrinha só de por que isso é tão importante para todos nós. E o meu querido amigo, colega Eurico de Santos sempre insiste nisso, né? Quando a Fundação Getúlio Vargas decidiu montar essa escola de direito, existiam no Brasil 1.084 escolas de direito, né? Então, uma pergunta que se pode fazer é por que raios é necessário ter mais uma escola de direito? Só para aqueles que não acompanham esses números avassaladores do ensino jurídico, para que vocês tenham uma ideia, os Estados Unidos têm hoje 220 escolas de direito. O país que é o segundo colocado em termos de escolas de direito no mundo é o México, com 600 escolas, e a China, que mais ou menos está alcançando o número mexicano, né? Mas, quando o presidente da Fundação Getúlio Vargas é questionado por que ele teve essa ideia de montar uma escola de direito, ele falou, porque, aparentemente, o Brasil entra num processo de modernização a partir dos anos 90 e num processo de globalização para o qual as escolas de direito, e, evidentemente, aí nós temos que falar com amplo respeito a todas as escolas de onde nós viemos, não se atualizaram. É necessário criar uma escola de direito que tenha algum tipo de distinção em relação a essas, né? E há várias distinções que eu não vou chamar a atenção de vocês, mas uma que diz respeito a isso que nós estamos fazendo aqui, que seria uma escola de direito com uma missão muito curta e muito clara, que é a de contribuir para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Ou seja, a missão dessa escola é dar a sua contribuição, dentro dos inúmeros desafios que o Brasil tem, da arquitetura do direito. De que maneira o direito pode interagir com todas as outras esferas, tanto esferas de disciplinas distintas, quanto esferas da sociedade, e contribuir com aquilo que nós, advogados, somos preparados para fazer, né? Muitas vezes eu brinco que os economistas são uma espécie de condores, né, que veem as coisas lá de cima e fazem propostas fantásticas, mas quem aperta as porcas e parafusos somos nós, né? Quem decide no detalhe somos nós, a engenharia das instituições. E, evidentemente, onde elas dão problemas são exatamente nessas porcas e parafusos. Então, a escola tem se dedicado a participar do debate público, e, evidentemente, isso gera um risco de errar muito grande, mas não é isso que nos aflige, um risco de se envolver com os diversos atores sociais e buscar aportar o conhecimento jurídico para qualificar esse debate público. E uma reunião como essa e um projeto como esse, em alguma medida, é, para nós, o sinal de que estamos no caminho correto, né? Ainda mais quando se trata de um governo que tem se demonstrado, nesse período, um governo tão inovador, um governo tão corajoso, um governo capaz
de, em alguma medida, fazer experiências que no federalismo brasileiro, infelizmente, nós deixamos de fazer, como se o federalismo brasileiro fosse uma caixa da qual você não pode fugir, né? E é fundamental que os governos estaduais busquem romper um pouco essas amarras. Então, para mim, além de um prazer pessoal de lhe reencontrar, motivo de orgulho para a escola, e eu agradeço a todos aqueles que se envolveram nesse projeto, em especial a colaboração, a parceria com a AGV Projetos. Muito obrigado e bom seminário para todos. E eu vou ficar aqui aprendendo um pouquinho. Governador, a ideia é apresentar o projeto, mas o senhor que manda aí. Quer falar alguma coisa? Eu quero falar. Político tem que falar. Por favor. Pago para isso, né? Boa tarde, muito bem pago, né? Boa tarde a todos. Peço desculpas em razão do atraso. Eu estava, não sei aonde, um lugar muito longe, né? Estava lá, mas nós aqui chegamos. O meu nome é Pedro Taques. Eu fui procurador do Estado de São Paulo, depois fui juiz aqui, procurador da República, senador e sou governador do Estado de Mato Grosso. Mas isso é um fake, eu não passo de um gerente de um departamento autônomo da União, que são as unidades parciais. Hoje, os governadores não passam de gerentes de recursos humanos, do caixa. Eu passo o dia inteiro pensando no fluxo do caixa. Eu administro uma empresa que tem 100 mil colaboradores. Esta empresa tem um orçamento de 18 bilhões de reais e me sobra muito pouco para que eu possa fazer efetivamente o que eu quero fazer na política, que é a concretização de políticas públicas. Ano passado, de cada 100 reais, sobraram para o Estado 3 reais para investimento. Este ano, 0,48 centavos de cada 100 reais. Ninguém sobrevive dessa maneira. Daí, a ideia de que nós possamos fazer com que o Estado de Mato Grosso, um Estado que é diferente, e me permita aqui citar, e eu quero cumprimentar o Oscar, que, quando eu tomei posse como procurador do Estado, nós fizemos um curso aqui no Instituto dos Advogados, em frente à faculdade. O Oscar já era famoso esse tempo, em 93, né? Já tinha livros. Né? Eu ficava... Pelos maus motivos. E é uma honra, mais uma vez, estar aqui e te encontrar depois de quanto tempo. Cumprimento os professores, os empresários que aqui estão, representantes das instituições. Mato Grosso é um Estado diferenciado, e eu quero, me permitam rapidamente falar sobre isso. Nós temos 1,6% da população do Brasil, a terceira maior dimensão territorial do Brasil. Nós preservamos 60% do nosso território, é bom que se diga, isso tem um capital hoje no mundo. Nós preservamos 540 mil hectares, é exatamente o tamanho da França, o tamanho da Califórnia, o tamanho da Espanha. Nos 40% que se encontram antropizados, nós produzimos 88% do diamante do Brasil, 88%. Produzimos 70% do milho de pipoca, e eu sempre digo que eu sou mais Tarantini do que Fellini, mas isso gosta de sangue. 70% do milho de pipoca, portanto, se você for ao cinema, lembre-se de Mato Grosso. 65% do girassol do Brasil, 59% do algodão do Brasil, 39% do milho do Brasil, 32% da soja, 14% do pescado de água doce, e nós temos o maior rebanho bovino do Brasil. Os Estados Unidos têm 86 milhões de cabeças, nós temos quase 30 milhões de cabeças. O maior rebanho do Brasil, 30 milhões de cabeças, todos vacinados. E a minha pergunta que eu faço como político é por que esse rebanho todo é vacinado e eu não consigo vacinar as crianças do Estado de Mato Grosso? Penso que o político tem este objetivo, concretizar sonhos, e os nossos sonhos são fazer com que a nossa sociedade seja mais justa, mais livre, mais solidária, um objetivo da República que está lá. Infelizmente, no artigo 3º da Constituição, infelizmente, no Brasil, os políticos são achistas. Eles sabem de tudo. Quando eu era senador, eu participei de um debate sobre turbina do Boeing que o Brasil ia comprar. Eu não sei tudo, né? E o político é achista, aí você discute sobre isso. Daí a importância da administração nossa, nós termos pessoas que conheçam isso. Eu tenho a felicidade de ter secretários competentes, secretários que conhecem mais do que eu em todas as áreas. Para mim, é um motivo de orgulho ter uma equipe com a presença do Seneri Paludo, aqui, do Ricardo Tomizi, que para mim isso é muito, muito gratificante. Nós produzimos tudo isso, mas temos alguns desafios a serem superados, dentre eles
é a resolver a complexidade do sistema tributário. Nós temos um sistema tributário em que se criam regras através de decretos, de ofícios, de portarias. Isso cria uma insegurança jurídica que, na campanha eleitoral, eu debati isso, está registrado no meu programa, no sentido de criar uma ambiência negocial favorável a que nós possamos receber novos investimentos. O ICMS, por natureza, eu não sou tributarista, o ICMS, por natureza, é um imposto complexo. Agora, no estado de Mato Grosso, é um cipoal, como eu sempre digo, de normas absurdas. Daí a importância, junto com a Fundação Getúlio Vargas, com a sociedade civil organizada, porque quem está pagando não é o Estado. Eu entendo que hoje não exista mais a necessidade de nós separarmos interesse público e privado, mas nós temos que falar de interesse social, e é interesse social da nossa comunidade nós termos uma simplificação do sistema tributário no nosso Estado. Para que isso? Esse sistema criou 200 mil processos administrativos. 200 mil processos administrativos são 7 mil processos administrativos por mês. Isso faz com que o cidadão empresário ele tenha mais advogados e contadores na sua empresa do que o objeto da sua empresa. Nada contra advogados e contadores, espero que eles fiquem felizes para sempre, né? Mas um Estado não pode ser feito por advogados e contadores discutindo dia e noite e o Estado não podendo crescer. Eu entendo, Oscar, que a nossa federação e a Constituição permite isso, que os Estados subnacionais eles possam se apresentar para esse debate. E Mato Grosso está se apresentando para esse debate. Eu sei do risco político disso, mas eu não penso nas próximas eleições, mas nas futuras gerações de mato-grossenses, e eu vejo que esta reforma, capitaneada aqui pelo professor Eurico e todos esses professores de renomado conhecimento, né, fará com que Mato Grosso possa dar um salto. Que salto é esse? As condições que nos trouxeram até aqui, as condições que nos fizeram produzir muito e ajudar muito o Brasil. Vou citar 2 números aqui, me permitam. Nós tivemos, o Brasil, um superávit da balança comercial de 67 bilhões de dólares em 5 anos. Mato Grosso contribuiu desses 67 com 62 bilhões de dólares. Portanto, nós estamos ajudando muito o Brasil. O Brasil precisa olhar diferente para Mato Grosso. E eu quero dizer sempre que eu sou Yankee, não sou confederado, né? Não quero separar Mato Grosso do Brasil, mas nós precisamos ter um olhar diferenciado para isso. E esta reforma pode ser um dos pontos deste olhar diferenciado nesta nova federação. Uma federação que não significa submissão das unidades parciais. Um exemplo é este número, e se nós compararmos o que Mato Grosso recebe do FPE, os critérios paramétricos estabelecidos há muito tempo são distorcidos. A reforma tributária vai nos ajudar a isso e também para que possamos fazer com que as unidades parciais possam fazer com que os estados subnacionais tenham uma cooperação com outros estados. Daí a possibilidade de, mais à frente, nós fazermos avanças com o estado de São Paulo ou outros estados. Isso surge no que nós constituímos nos estados do Brasil Central, 4 estados do Centro-Oeste, mais Tocantins e Rondônia, um consórcio de estados, aos termos da Alemanha, em que esses estados possam atuar conjuntamente em algumas ações. Por exemplo, a alíquota do combustível de Mato Grosso do Sul e Goiás, nós conversamos para que este Estado não possa ter prejuízo. Isso é importante para que nós possamos sair desta federação fake que nós temos hoje. Encerro dizendo que eu não sou tributarista, daí quero ouvir, debater. Agora, o Brasil, nós temos muitos inconstitucionalistas, né? Como diz o ministro Gilmar Mendes, né? É um Estado cheio de inconstitucionalistas. Eu estava vindo para cá, eu recebi aqui o parecer da Ordem dos Advogados, né, a quem nós respeitamos muito pela sua história, mas elencando várias inconstitucionalidades. É um Estado de inconstitucionalistas. E aí nós vamos ter que debater isso. Agora, mais importante, e agora eu encerro, é a democracia dialógica que nós estamos tentando fazer com a reforma. O que é isso? Antes de apresentarmos ao parlamento, nós queremos discutir, e estamos fazendo isso com a sociedade. Ministro Martos, discutindo com a sociedade, o Ceneri e o Ricardo fizeram encontros já individuais com 18 segmentos, porque nós acreditamos que esta reforma ela é importante para
à sociedade, não para o governo. E a reforma, quando nós conversamos, ela precisa ter a sua neutralidade. Nós não vamos arrecadar mais do que está previsto no orçamento, 10 bilhões de reais, porque vamos gastar isso, o orçamento deixar de ser uma peça de ficção, a simplicidade no sentido de que o tipo do fato gerador, do conceito quadro, ele possa trazer segurança, não o subjetivismo daquele que interpreta esta norma, a ter isonomia, né, a ter não cumulatividade, esses significados, para nós, eles representam o norte da nossa administração. Encerro agradecendo a oportunidade, estou ávido por ver aí poder contribuir e apanhar junto com você, Eurico. Tá bom? Obrigado.